Opa, daí? Fala, Renan, tudo certo? Tudo certo, beleza? Tô meio escuro aqui, peraí. Daí? Aí, dá uma melhorada aí no ambiente. Tava meio escuro. E aí, como é que estamos? Tudo certo, cara, tudo tranquilo. Maravilha, tá me ouvindo bem aí? Cara, tá dando uma falhadinha, mas talvez seja da transmissão. Uns pequenos... Ô, Alex, como é que tá? Daí? Beleza? Me ouvem bem aí? Tranquilo? Beleza. Eu Maravilha. escuto Que bem. bom. Estamos aqui. Cara, vou pedir pra você só uns minutinhos aí pra gente esperar o Leandro entrar. Pode Tranquilo. Vamos no ser? Antes jeito. da gente começar a Opa. conversar direto aí. Maravilha. Salve, Renan. Salve, beleza, mano? Beleza. Por via das dúvidas, eu vou mandar o vídeo para ele, que pode ser que daqui a pouco aconteceu alguma coisa, né, cara? Vai saber. Vou mandar para ele aqui. Acabei de enviar. Vamos ver se deu. Como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Tranquilo aí com essa pandemia? Ah, Bom, graças tentando a não ficar Deus, cara. louco, né? Tá fora, Aqui eu né? tô, eu tô no escritório ainda, cara, porque eu sou da área médica também, né? Então, tô Ó, aqui no A Lax é escritório. um comendador, né, cara? O cara da novela, o comendador Alax William, cara. Eu não sou mais, agora eu sou o Não chanceler, é cara. mais? Ah, olha Evoluí. aí, cara. Pô, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Desde desde o começo do ano. Ah, é, cara? Não sabia. Não sabia mesmo. Desde o começo do Bacana, ano, graças bacana. a Deus, cara. Ó, o Estamos aí na Leandro luta aí, entrou. cara. Desviando com as coisas que vão acontecendo aí da pandemia, tentando. Estamos nessa, né? De volta, não volta, volta, não volta. Oi, Opa! Fernando. Ô, Opa! Leandro. Ô, Beleza? Leandro, bem? Ei, Dali, tudo certo, e Antes, aí? an- antes de começar, pessoal, só perguntar, vocês me ouvem bem? Perfeito. eu tô escutando. Beleza, então. Acho que eu vou colocar o fone aqui. Eu acho que fica melhor, Leandro. Vou te dar. Eu também, eu fazia sem fone, comecei a usar o fone e ficou bem melhor, pelo menos para ouvir, assim, ficou bem melhor. Renan, Alax e Leandro, queria agradecer vocês, cara, de coração, por terem aceitado o convite para a gente trocar uma ideia. Dizer também que é uma honra e um privilégio estar conversando com três das maiores vozes do metal brasileiro na atualidade, cara. E eu não estou fazendo aqui média, que é a verdade, cara. Quem conhece o trabalho de vocês vai corroborar o que eu estou dizendo. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tão, digamos assim, podemos falar, ícone das bandas, que é o vocalista, que é o frontman, que é o cara que fica ali na frente, né, cara? Então, valeu. Opa, Eu que agradeço, prazer cara. enorme. Obrigado aí pelas palavras. Uma honra, tamo junto. Obrigado demais. Para Vou mim também é começar uma então, honra estar cara. do lado dessas três feras aí, né? Das duas feras aí, ó, que estão Ah, Renan e o Leandro. Pô, são dois ícones, caras extremamente talentosos. É um prazer estar aí com vocês nessa live. É recíproco, mano. que é Obrigado. isso, velho. Falo mesmo. Vamos começar aqui por ordem, assim, ó, pela minha direita aqui, vamos para o Renan, Leandro e Alax, para a gente manter uma ordem para nenhum atrapalhar o outro. Renan, antes da gente entrar no papo, né, isso eu vou fazer com todos vocês três, queria que você fizesse uma rápida apresentação tua, né, cara? Todo mundo sabe que é o vocalista da Electric Mob e tal, participasse do The Voice, mas fizesse uma rápida apresentação, rapidinho, 1 minutinho, 2 minutinhos, falando sobre a tua carreira, tentando resumir rápido, né, a tua carreira até o momento agora, para a gente passar adiante para os outros aqui, para a gente realmente entrar depois na nossa conversa. Vamos lá, então. Meu nome é Renan Zonta, 26 anos muito bem vividos. Sou vocalista do Electric Mob, grito bastante, sou um maluco no palco quando podia ainda. E, cara, canto profissionalmente desde os 14 anos.
Sempre cantei rock e algumas coisas fora da curva, assim. Sempre fui um cara que gostei de me desafiar em outros estilos também. E venho nessa luta aí desde então. O Electric Mob vai fazer 5 anos de banda esse ano. Estamos com um trabalho aí que vem sido bem recebido. A gente está no começo dessa labuta de banda com lançamento mundial e tudo mais. A gente está bem feliz com isso, trabalhando muito. E no mais é isso, cara. Cantor, compositor, maluco. Beleza. Leandro, então também, né, cara, não precisaria de apresentações, mas de praxe, assim, o Leandro tem uma carreira já de mais de 25 anos, né? Eu dei uma estudadinha hoje ali pra carreira, se começasse com 15 anos, né? Mais ou menos, eu acho. Foi isso? Explica pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Eu comecei a cantar com 15, né? Mas que eu comecei a estudar mesmo foi mais ou menos aos 17, né? Que eu comecei a estudar e eu comecei a levar a sério mesmo, né? E aos 19 para 20 eu entrei no Eterna, né? O Eterna é uma banda que teve uma projeção legal nacional ali nos anos final dos anos 90 e 2000, né? Hoje eu tô com o Viper e faço parte do Caravelos também, é uma banda de progressivo, né? Que a gente está com lançamento agendado para começo do ano que vem aqui no Brasil e na Europa também. E a gente está quase fechando com o Japão também. Então estamos na correria aí também e vamos que vamos. Beleza. Para encerrar então esse primeiro giro, Alax também, gostaria que te apresentasse para o pessoal aí, quem não te conhece ainda, o vocalista da Reddit, não só da Reddit, no Confessório também, mas fizesse aí uma pequena introdução aí. Eu canto há muitos anos, né? Eu trabalhei muito tempo com bandas do circuito de formaturas, né, e tal. Fiquei quase 20 anos trabalhando com isso. Em 2016, eu voltei pro universo rock, que era uma pretensão que eu tinha, algo que eu sempre amei, né, mas a carreira tinha convergido para outra coisa. Aí voltei com o Confessore, né? E aí na sequência já comecei a participar do Harvest, né? Escrevendo já o disco, no segundo disco, e que a gente lançou em 2018. E agora a gente vem trabalhando aí para finalizar o terceiro álbum. Estamos só esperando, aguardando a pandemia dar uma cessada, que é para poder fazer as coisas da forma correta aí, né? Podendo ir para a estrada, podendo fazer a nossa bagunça. Igual as duas feras que estão aí do lado. Beleza. Pessoal, quando eu convidei vocês, eu tinha a ideia que a gente conversasse um pouco a respeito do tema mesmo, vocalistas. Por quê? Porque, cara, por mais que todos numa banda sejam importantes, né, cara, aquele cara que fica ali na frente e tem aquela comunicação direta, pelo menos na maioria das vezes, na maioria das bandas, né, é o vocalista, é o cara que troca uma ideia com o público, que a troca de energia acaba sendo maior, né, de vibração com a galera e tal. E eu queria perguntar para vocês no primeiro momento o seguinte, na opinião de vocês, como frontmen que são, qual seria a importância assim, do vocalista para definir a sonoridade da banda? Porque muitas vezes as bandas acabam trocando de vocalistas, e a gente até vai conversar isso depois, né, porque o Alax e o Leandro acabaram também entrando em bandas que tinham outros vocalistas, né, acabaram passando por essa experiência de substituição. Mas a presença do vocalista, para ele definir a sonoridade de uma banda, o quão importante é esse fator vocalista para a sonoridade da banda? Pode começar pela mesma ordem anterior, então. O Renan começa. Beleza. Cara, eu acho super importante, principalmente quando existe essa estrutura de banda vocal. Porque, pelo menos para mim, assim, a minha maior identificação com uma banda vem principalmente do que o cantor, o frontman, está ali passando para a galera, né, para o seu público. Então, a comunicação, ela independe de letra, ela independe de gestual. Às vezes, uma simples nota que o cara faz já toca você e já te convence daquilo que ele está querendo dizer. É uma coisa muito sentimental, a música em geral, né?
Então, falando de bandas com vocalistas, né? Logicamente, né, tem que excluir os instrumentais. Eu acho que é de suma importância, sim, para esse contato mais direto. Esse contato de agarrar a pessoa pelo braço de primeira, assim, nos primeiros segundos da música, nas primeiras falas. Beleza. Leandro? Opa, eu acho que o cantor tem uma responsabilidade muito grande, assim, porque ele transmite a mensagem e é o que tem também a responsabilidade maior, porque cantar é um fardo muito grande, porque você depende totalmente do seu corpo, né? Muito diferente da galera que está tocando, ele pode tocar doente, nós não. Então é complicado, o fardo é muito grande, você tem que se cuidar demais. Eu falo por mim porque eu canto há mais de 20 anos, então isso é importante para o cantor, você ser regrado para você conseguir ter uma vida boa cantando, né? E cantando em alto nível, que é importante, né? E eu acho que essa responsabilidade que a gente carrega para sempre, né? Verdade. Fala. Eu faço coro ao Renan e o Leandro, e eu gostaria até de acrescentar mais umas coisinhas. A gente mexe muito com o emocional das pessoas, né? Eu acho que o público vamos dividir dessa forma, né? Tem os aspirantes a músicos, os já músicos, né? E as pessoas que simplesmente se apaixonam por aquilo que você faz. E eu acho que o que vai de encontro com essa afinidade, essa relação que constrói com a imagem do cantor, com aquele signo, né, da voz de cada um, que a gente, de alguma forma, consegue trazer para as nossas apresentações, para a nossa postura, um pouquinho de cada uma dessas pessoas que se identificam e se enxergam na gente, né? Então, assim, como o Renan disse, uma nota no lugar certo, como o Leandro disse, né, a entrega, aquela dedicação que você tem, acaba servindo de inspiração para essas pessoas. E uma banda, ela transmite a mensagem dela através do cantor, aonde você tira as pessoas, às vezes, de uma realidade difícil, por exemplo, igual que a gente está vivendo agora, e consegue teleportar essas pessoas para uma espécie de nirvana, onde a coisa é um pouco mais feliz, onde os problemas não habitam. Eu acho que essa é uma das maiores responsabilidades do cantor. E um ponto interessante, cara, que vocês tocaram é o seguinte, eu acho que foi o Leandro que falou, é o seguinte, quando tem um músico, né, daqui a pouco o cara tá um pouco gripado, tá com uma dor de garganta e tal, o guitarrista, cara, ele vai ali e faz o show, daqui a pouco ele não vai estar 100%, mas ele consegue tocar. Já o vocalista, né, cara, o instrumento do vocalista é a voz, não tem o que fazer. Se o cara não tá legal, ele não vai conseguir fazer o show. Aí eu pergunto para cada um de vocês, assim, vocês já passaram por uma situação dessas de daqui a pouco chegar no momento do show e estar numa situação de não conseguir, achar que não vai conseguir cantar e daqui a pouco resolver, não, eu vou lá, vou encarar e conseguiu? Já aconteceu com algum de vocês algo desse tipo? Já, comigo já aconteceu. Em todos esses anos, eu acho que a única vez, teve um show específico que eu estava realmente numa condição muito ruim, assim, de saúde, e eu fui impossibilitado de terminar o repertório completo do show e tal, justamente porque se eu continuasse, eu teria problemas maiores. Mas já aconteceram várias, porque o cantor, ele é sempre inseguro, né? Ainda mais quando você trabalha com um canto de alto nível, assim, de alta performance, né? Não de alto nível, de alta performance, você fica um pouco inseguro, assim, se você vai conseguir entregar tudo aquilo que o público espera que você entregue, né? Então sempre rola, né, que, pelo menos comigo, naquele backstage, tipo, será que aquela nota vai rolar hoje? Será que aquele arranjo que eu imaginei vai rolar hoje? E já aconteceu algumas vezes de eu estar me sentindo um pouco aquém dessas expectativas e chegar e a vibe do show
todas as coisas que envolvem o show, trazer à tona tudo aquilo que você imaginava e ser muito melhor do que você esperava. Então, acho que como a gente trabalha muito exclusivamente com o nosso corpo, essa coisa do sentimento, de como a gente está se sentindo naquele momento, naquele ambiente, faz a gente ou ir muito bem, arregaçar, ou a gente falhar miseravelmente na missão. Assim. Eu acho que é bem isso que você falou, cara, porque, cara, cantar é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que estar bem sempre, é aí que vem a parte de preparação do cantor, né? O cara estudar, o cara ser regrado também é importante, beber bastante água, dormir bem, que acho que é o fator principal, nada de noitada, cara, e lógico, isso já aconteceu comigo também, já aconteceu de fazer o show totalmente detonado e ter que cantar, eu cantei na noite muitos anos, né, também, então você tem que cantar, não tem jeito, o show já está marcado, você está detonado e tem que ir lá fazer o show com sinusite, gripado e ninguém tá nem aí. Você tem que entregar o melhor possível. E lógico que já aconteceu de fazer um show que não tá legal e sou humano, né? E não é nem só a parte física, né? Muitas vezes o psicológico às vezes está afetado. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha eventos para cumprir uma bateria de eventos, eu com familiares internados e tudo mais, a cabeça em outro lugar, e tendo que lidar com tudo isso, e como o Renan e o Leandro falaram, no final das contas, para quem saiu de longe para vir assistir a tua apresentação, essas pessoas não têm culpa, e elas não têm nem conhecimento do que você está passando, né, de fato. Pode ser uma coisa física, uma doença, um problema ali que você teve, e o emocional também, né? Conta muito. Às vezes você está com a cabeça em outro lugar e tem que contar com um piloto automático e seguir o jogo, e não tem jeito, você tem que lidar com a situação, foi para aquilo que você se comprometeu, né? Então... Só acrescentando a tudo isso que foi falado, que concordo 100%, existe uma coisa também que é fundamental para qualquer pessoa que estiver assistindo que tem interesse em cantar, que é o estudo, a preparação, todo o background que você tem que ter pré-show, pré-apresentação, porque isso também é uma coisa que vai te ajudar muito numa situação difícil. Por exemplo, sei lá, você está num dia que talvez não está tão legal assim, você não está conseguindo alcançar certas coisas que você faria com facilidade. Esse estudo e essa preparação te dão bagagem, te dão... Me fugiu a palavra agora, mas te deixam mais preparado para esse tipo de ocasião. Sim. Onde você precisa improvisar, você precisa transformar um arranjo, você precisa ir para outro lugar para não se prejudicar. Igual você estava falando, aquecimento. Quando você não está bem, é tentar aquecer o máximo possível antes do show. Normalmente você está acostumado a aquecer 15 minutos, você vai aquecer meia hora se você não estiver bem. Acho que esse também é um fator importante. E saber lidar também um pouco com a ansiedade. Né? A ansiedade ela é bem vilã nessa hora. Assim, você fica naquela empolgação, às vezes naquela euforia, e acaba extrapolando aquilo que seria necessário e às vezes se enrolando todo, se comprometendo. Sobre a voz, né, falaram sobre o aquecimento, de ter o background e tal. Eu estava conversando. Eu entrevistei o saudoso André Matos e eu perguntei para ele, foi bem na época que ele estava fazendo aquela turnê de 20 anos do Angels Cry. Era a turnê do álbum do Turn Off the Lights e o Angels Cry juntos. Então eram quase 3 horas, passava de 3 horas de show. E aí eu perguntei para ele como é que era para o vocalista 3 horas, ainda mais um vocal ao estilo dele, né? De alta performance, como o Renan colocou antes. E dentro do rock e metal a gente sabe que é assim, né? Toda performance ela exige um pouco mais. A gente acaba percebendo, não só na voz, mas na energia que se acaba se impondo na interpretação. E eu perguntei para ele, 3 horas de show, conforme vai passando, a voz não vai ficando mais cansada, não vai percebendo um cansaço maior. Ele disse, muito pelo contrário.
quanto maior for o show, melhor é para o vocalista, porque a voz vai aquecendo. Eu não sei se vocês também têm essa mesma concepção que o André tinha. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, porque assim como o Alax, eu também já trabalhei como o Leandro também, já trabalhei bastante tocando na noite, com shows extensos, assim, uma coisa praticamente insalubre. Depende muito. Depende muito, cara. Eu acho que eu gosto de comparar o canto com qualquer outro tipo de exercício de alta performance, assim. Então, por exemplo, cara, se você é um cara de alta performance, se você é um corredor de alta performance, você tem ali o teu nível que você vai chegar e correr 30 quilômetros, vai correr uma maratona de 40 quilômetros. Se você botar esse cara para correr 100 quilômetros, cara, esse cara vai sair arregaçado de lá depois. Então, e a gente trabalha com musculatura e tem todo o lance de presença de palco. Lógico, a gente está preparado para fazer um show de 1h30, 2 horas, até 3 horas, um pouquinho mais talvez, mas em situações específicas. Eu não creio que isso seja saudável a longo prazo, assim, porque a musculatura cansa e se você trabalhar cansado, você vai fadigar muito mais e vai ter lesão, vai ter problema. Então, eu acho que é muito melhor você manter ali 1h30, 2 horas de show em alto nível do que cantar 3 horas, 3 horas e meia se poupando. Lógico, né? Exceções. O André acho que era uma das maiores exceções de canto no mundo, né? Então a gente não pode usar ele como comparativo. Falou tudo, cara. Acho que concordo com você em tudo, porque é muito diferente você fazer um show. Você vai performar 1h30 e 2 horas, que você vai dar tudo de si. Com um show que você vai fazer 3 horas e meia, às vezes 4 horas de show. Então você tem que segurar, você tem que escolher bem o repertório, você tem que dosar para você chegar bem no final. E lógico, heavy metal, assim, principalmente o Angra, tem trechos bem grandes, instrumentais, onde dá para o cantor descansar um pouquinho entre as músicas. Agora, cantar na noite, você não para de cantar. São músicas de 3 minutos, 2 minutos e meio, então você cantando o tempo inteiro, durante 3 horas, é complicado. Eu faço coro a eles mais uma vez. Eu tenho um projeto, né, de piano acústico, né, e o show ele tem aproximadamente umas 3 horas e meia. E uma coisa que o Leandro falou, que eu acho que é muito importante, é a escolha do teu repertório e como é que você vai posicionar essas músicas dentro dessas horas que você precisa executar. Eu, particularmente, eu costumo posicionar essas músicas da seguinte forma. Eu pego músicas que têm tonalidades mais baixas e aonde você vai desenvolvendo o seu aquecimento, né? Você vai fazendo tudo com mais tranquilidade e aí você atinge um ápice, que é a melhor região e a melhor, o seu pico de aquecimento. Naquele momento, você começa a fazer tudo com muita facilidade, né? Só que depois de um determinado tempo, você já entra numa curva de declínio, aonde a sua performance já começa a ficar desgastada porque o teu corpo já começa a sentir um pouco os efeitos daquilo tudo que você está fazendo. Como o Leandro colocou, quando você está cantando as suas músicas, a coisa tende a ir um pouco mais para a naturalidade, né? Mas quando você executa a música dos outros, que nem, por exemplo, o Leandro fazendo as músicas do Viper, o Renan com uma música, outra de uma série de cantores distintos, aonde você tenta se aproximar no melhor posicionamento dessas músicas e trazendo, de certa forma, aquele estereótipo dos cantores que a gente está interpretando, a tendência é que o teu esforço ele passa a ser muito maior. Então, o cuidado, o posicionamento, como é que você coloca essas músicas no lugar para você fazer como o Renan disse, uma apresentação de alta performance sem perder a qualidade, talvez é uma das coisas mais estratégicas que existe de um cantor, né? Penso dessa forma, não sei se vocês concordam comigo, mas
Eu acho que é uma das... Eu acho que até como o Renan falou, esse lance de você cantar em alta performance, vamos colocar, acho que o esporte mais extremo que tem, eu gosto pra caramba, o MMA. O MMA, o cara tem que estar, cara, pronto para lutar 3 rounds de 5 minutos. O cara vai fazer, o cara vai estar... A preparação do cara é 3 meses para uma luta de 15 minutos. O mesmo a gente tem que fazer para o nosso instrumento, né? Mas só que a gente tem que alongar isso muito mais, né? E acontece muito às vezes de você ter uma, talvez 2, talvez até 3 apresentações no mesmo dia. E isso aí, puta, tem que ter um preparo psicológico, um preparo físico, muito grande. Não é uma missão fácil. Não. Acredito que os três, né, como falaram antes ali, cantaram na noite, né, cara? E a noite é uma escola fantástica, porque o cara que canta na noite, ele não faz aquela performance de um determinado estilo, ele tem que cantar de tudo. Ele canta blues, ele vai lá, ele canta um pop, sei lá, anos 80, que era mais melódico, aí daqui a pouco ele vai para um rock and roll mais pegado, daqui a pouco ele volta daqui a pouco uma música com uma pegada meio country, daqui a pouco até um sertanejo acaba rolando pro cara, sei lá, até para se testar, né? A pergunta que eu queria fazer, mas antes eu vou fazer um comentário, né? Porque quando a gente fala de sertanejo, a gente sabe que, querendo ou não, dentro do meio do rock metal, existe muito esse preconceito, né, cara, contra os cantores, principalmente os cantores sertanejos, não contra os músicos, mas mais contra os cantores. Eu confesso que eu também tenho um certo, eu não vou dizer preconceito, mas um certo receio, porque alguns, eu percebo assim que aquela voz anasalada, ela não me desce. Sinceramente, ela não me desce. Mas tem outros, né, cara, que eu mordendo minha língua, que eu assisti, eu acho que a dupla é Marcos e Bellucci. Eu acho que é Marcos e Bellucci. Que eu vi um pedaço de uma live deles que eles cantaram I Don't Wanna Miss a Thing do Aerosmith. Cara, e ficou sensacional, cara. Sensacional. Não vou dizer dever nada pro Steven Tyler, porque Steven Tyler é outro patamar, né, cara? Mas ficou fantástico, cara. Então, assim, músicos, cantores de sertanejo, que cantaram com uma facilidade tremenda. Mas a pergunta que eu queria fazer é essa. Essa versatilidade que a noite traz pro cantor, ela acaba te trazendo, como acho que foi não sei se foi o Leandro que comentou antes, ou foi o Renan, um background para que tu saiba realmente até como utilizar a tua voz em determinados momentos, naquele dia que tu não tá bem, no dia que tu tá te sentindo melhor assim, hoje eu posso dar um pouco mais de mim e tal. Esse background da noite de cantar qualquer estilo que venha para ti, isso aí ajuda para a formação musical também do vocalista? Com certeza, com certeza. Eu acho que a principal tarefa que o cantor deve ter é cantar o máximo que ele puder, treinar o máximo que ele puder, os mais variados desafios que ele conseguir abraçar. Porque isso te dá recurso. E quanto mais recurso você tiver, melhor vai ser sua performance, não adianta. Melhor você vai se conhecer, melhor você vai saber utilizar a sua voz para determinados ajustes e tudo mais. Mas, sim, eu, por exemplo, quando comecei a tocar na noite, eu fazia violão e voz em barzinho e tudo mais, e eu me limitava normalmente entre pop, rock internacional, até comecei a abrir cada vez mais meu repertório, e chegou um momento onde eu estava tocando até Britney Spears no meu repertório, junto com várias outras coisas, fazendo versão, porque, cara, você começa a querer se desafiar, você começa a querer testar outras coisas. E uma coisa que eu acho importantíssima que a noite traz para o cantor é essa bagagem para as músicas autorais. Quando você vai criar, depois que você tem uma certa estrada de noite, você tem muito mais referência para criar as suas próprias linhas, as suas frases, as suas intenções melódicas e tudo mais. Então, eu acho que, sim, a noite é fundamental. Não só à noite, mas assim, você cantar. Se você não é um músico que toca na noite, em bar e tudo mais, formatura, evento, cante em casa. Pega teu violão, pega teu teclado, sei lá, se você não toca algum instrumento, coloca um karaokê no YouTube e canta o máximo que você conseguir, com saúde, lógico, e as coisas mais variadas, porque isso vai te trazer só benefício no futuro. Não tem, isso é inegável.
Ótimo, cara. Acho que isso daí que você falou é importante, a parte do repertório, você entender um pouco de cada estilo é importante, né? Para você conseguir escolher timbres, estilos diferentes. Às vezes tem música que você tem que cantar mais baixo, você fala, caramba, o que eu estou usando aqui normalmente não vai encaixar, eu preciso impostar um pouco mais a voz, ou preciso jogar um pouco mais o som de cabeça. Então, e o repertório nessa parte ajuda bastante a você criar o seu estilo, né? Então, moldar o seu jeito de cantar dentro do que você precisar, ou cantar na noite, ou para gravação, ou para qualquer tipo de experiência cantando. É. Eu queria dividir o meu comentário em duas partes aqui, que foi o que o Sérgio Omar comentou e o que o Renan e o Leandro comentaram. Primeiro ponto é a questão do sertanejo e o preconceito que você disse, né? Particularmente, eu penso mais ou menos igual o Cazuza, assim, né? Para mim tem música boa e música ruim, né? Não necessariamente tem que ter um estilo específico. E aí eu queria citar uma dupla sertaneja específica, que é uma dupla que me agrada muito, que é o Christian Ralph, né? Eu acho que eles cantam muito bem e são fãs de rock. Coincidentemente, são fãs de rock. Então, não necessariamente aquilo que você gosta e tem como referência vai servir para a tua carreira, né? Nós sabemos, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que a gente tem o conhecimento, todo mundo sabe disso, que o rock no Brasil não é o estilo de primeira linha. Então, você tem sempre que tomar a difícil decisão de eu vou trabalhar para ter o meu ganha-pão, construir a minha carreira, construir a minha vida, ou eu vou fazer isso por amor e aí ver no que dá. Então, acho que essa talvez seja uma das maiores dúvidas que existe dentro dos músicos de rock. E eu não costumo julgar, muitos deles partiram para as duplas sertanejas, no passado até para grupos de samba e pagode e tal, porque precisavam se sustentar de alguma forma. E aí, traçando já o paralelo com o comentário do Renan e do Leandro, o repertório, ele talvez você se variando dentro daquilo que existe como estilos musicais, vamos dizer dessa forma, te dá bagagem para você se explorar, para você se desafiar, para você descobrir coisas que você poderia fazer com a tua voz que nem você tinha ideia, né? Então, se você não impõe determinadas condições muito mais abertas, e aí voltando lá no Christian Ralph, de usar as suas referências para trabalhar a sua carreira, provavelmente você vai continuar fazendo a mesma coisa, tendo ou o sucesso ou o insucesso, né? Então, eu acho que eu acho que é perfeita a colocação tanto do Renan quanto do Leandro, que é o desafio de você se impor. Né? O primeiro assunto ali que a gente trocou uma ideia foi a respeito da identidade, né, que a banda acaba moldando com o vocalista. O vocalista, ele acaba, por exemplo, tu escuta o Iron com o Bruce Dickinson, né, ele começa a cantar e, é o Iron Maiden. Né, cara, a gente pega, por exemplo, um outro que é inconfundível, Fred Mercury, inconfundível. Mas tem aquele problema que algumas bandas acabaram passando, que é a troca de vocalista, seja o motivo que for. Né? Pode ser desavenças, o cara pode ter cansado, daqui a pouco o cara faleceu e tal. Acontecem inúmeros motivos para correr essa troca de vocalista. Algumas vezes dá certo, em outras não dá. A gente pega, por exemplo, o Iron Maiden. Quando saiu o Bruce Dickinson, quando saiu o Paul Dayano, né, cara, e entrou o Bruce Dickinson, deu super certo. Apesar de que eu conheço muitos amigos que ainda dizem assim, não, mas eu gosto mesmo da primeira fase, lá, os 2 álbuns e tal. Não, beleza, eu respeito, mas é inegável que a entrada do Bruce Dickinson deu um salto de qualidade gigantesco para o Iron Maiden, seja na composição, seja até em performance, né, cara? O Paul Dayano já era aquele cara mais visual, mais punk, uma pegada mais punk até de palco. E quando sai o Bruce Dickinson, a banda escolhe o Blaze Bayley. O que acontece? Ele grava 2 álbuns com o Iron, o The X Factor, que eu até acho um disco bacana,
mas depois vem o Virtual Eleven, que é um disco, na minha opinião, fraco, seja pela performance do Blaze, seja pelas composições. O Judas passou por um problema semelhante, só que eu acho que, ao contrário do Iron, o Judas soube escolher muito bem o vocalista, porque o Reaper, ele é um excelente vocalista. Eu acho que ele substituiu muito bem o Halford, mas os discos que o Judas gravou com ele não eram discos do Judas Priest que a galera estava acostumada a ouvir. Não eram aqueles álbuns metal mais clássico, Judas Priest. Eram uns álbuns já mais, digamos, tendendo para um metal mais pesado, mais moderno. Isso acabou prejudicando, eu acho, porque as vendas não foram boas, né, cara? Apesar de, ao vivo, o Reaper, eu assisti um show com o Reaper do Judas e assisti com o Halford. Eu confesso que, apesar de toda aquela nostalgia, daquele clima de ver o Halford no palco, eu prefiro o show que eu assisti com o Reaper. E aí a gente chega nesse ponto crucial, que é uma troca de vocalista numa banda. O Alex e o Leandro podem, acho que vão poder falar com, talvez, não vou dizer com mais propriedade, mas um pouco mais digamos assim, como é que eu vou falar, cara? De experiência mesmo. Experiência. Já que o Renan tá, por enquanto, é o vocal, né? Por enquanto, não. É o vocal da Electric Motor. Eu espero que não me substitua. Melhor coisa. Continuem lá, isso aí. Fica lá que tá legal pra caramba, cara. Fica lá. Desculpa aí, Renan, não foi por mal que eu falei, cara. Eu acabei de... Tudo certo. Mas eu acho assim, o Alex, né, cara, entrou na rédea substituindo o Mário Pastore, e o Leandro não substituiu o André, porque, no caso, o Ives já tinha entrado no vocal quando o André saiu, mas depois o André acabou retornando para aquela turnê de reunião e tal, mas acabou entrando agora e tem a missão, né, cara, de levar à frente o Viper com as músicas que o André também cantava. E aí a gente entra nesse terreno que é o da troca de vocalistas, né, cara? Por exemplo, o André tinha um jeito que era todo dele de cantar. O Leandro tem a personalidade dele, a forma dele de cantar. Assim como o Alex tinha o Pastore, que eu acho um excepcional vocalista, o Alex tem a performance dele, tem a identidade dele, a forma dele de cantar. Então eu começo perguntando primeiro para vocês dois, como é, cara, esse lance de substituir alguém que já tinha até gravado trabalho? Muitas vezes tu substitui alguém que não gravou, o cara tava com a banda, né? Eu vou começar pelo Leandro. De alguém... Desculpa te cortar, eu tenho experiência nisso. Porque então, primeiro foi... pode falar. Não, eu ia começar por ti, porque também teve o lance do Eterna também, né? Que tu entraste no Eterna lá pra cantar isso, uma puta banda que era o Eterna. Então eu vou começar por ti. Esse lance da troca de vocalistas, o quanto ele acaba impactando pra banda também, porque às vezes a banda acaba tendo que mudar um pouco o direcionamento pela voz de quem tá entrando, né? E como é pro vocalista, quando ele tem esse, digamos assim, esse peso de vir e substituir alguém, assim, como é que é isso, Leandro? Eu só peguei bucha para substituir. Primeiro foi o Mário Pastore. Eu substituí ele no Sacred Sinner, que foi minha primeira banda que eu peguei sério mesmo. Isso foi em 98. 98 eu fiz até a turnê do disco que o Mário gravou na época. A gente tocou em várias cidades do Brasil, foi muito legal. E a partir do Sacred Sinner eu fui indicado para fazer o teste no Eterno. Que aí eu entrei no lugar de um cantor e tinha que cantar com o Danilo, que já cantava pra cacete, né? O batera. E eu entrei no Eterna com 19 anos. Então, totalmente cru, né? E fui aprendendo na porrada mesmo. E depois veio o Viper na sequência, entrar no lugar do André, que é o cara que fez escola aqui no Brasil, né? E o André tinha uma personalidade ímpar de cantar, né? Eu sou um cantor que sempre canta com muita energia. O André sempre é o cara que usava muito bem a voz, mas com volume muito pequeno. Então, esse é o grande desafio. Não tem como você cantar as músicas do André do seu jeito. Você tem que meio que tirar um pouco o pé do acelerador
e tentar fazer da melhor forma possível. É isso que eu sempre falo. Cantar esse repertório é muito ingrato porque você tem, para um cara que canta do meu jeito, é muito difícil, porque eu sou um cara mais na escola meio que Bruce Dickinson, Dio, então o que canta com muita energia e é diferente, é muito difícil você chegar a um resultado parecido do André cantando desse jeito. Então eu canto do meu jeito. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, claro, coloca a tua personalidade, obviamente, né? Sim. Mas essa dificuldade, né, cara, como é que tu percebe ela pela reação do público? Porque muitas vezes tem aquele fã die hard, né, cara, que, pô, é aquele Sim. que era o vocalista e, pô, a gente sabe, o coitado do Blaze, apesar de não ser o top dos tops, né, ele sofreu pra caramba quando ele teve que substituir o Bruce Dickinson. E sempre tem aquele fã mais exaltado, que não gosta, isso aí não tem nada a ver, por mais que o cara se esforce, por mais que o cara apresente um bom trabalho, um bom resultado, né? Como é lidar com essa parte também, Leandro? Cara, você tem que ter jogo de cintura e deixa pra lá, cara, porque assim, opinião, cada um tem a sua, né? Eu acho que você tem que ter personalidade e ao mesmo tempo respeitar. Eu respeito muito o André, então quando o cara me critica para falar do André, para mim tá tudo bem, porque o André foi meu herói, né? Ele me ensinou muita coisa e me ensina até hoje, porque eu tenho que cantar essas músicas sempre que me apresento com o Viper, então para mim não tem o que falar, cara. Eu falo, vai então, fica em casa, escuta os discos antigos, simples. Não vai no show, né? Se você curte essa fase e venera, putz, você respeita total, mas assim, você vai lá, vai ver o show do Viper novo. Não vai para pensar que eu vou copiar o André, não tem como copiar o André, né? Ele é insubstituível. Mas só que eu quero colocar minha marca na banda. Acho que é esse que o cantor tem que fazer, cara. Eu tive essa experiência recente, né, de substituir um vocalista, né? Enfrentei mais ou menos o mesmo problema do Leandro quando comecei a tocar com Confessor. E eu também divido a coisa em duas etapas, né? A primeira de todas é o quanto o pessoal que trabalha contigo está predisposto a ter alguma diferença a partir daí. E aí o segundo ponto é você se jogar mesmo naquilo que você se dispôs a fazer para vencer uma massa crítica, para romper essa massa crítica. No Harvest, por exemplo, havia a necessidade e a predisposição da banda em buscar algo diferente, né? Algo que fosse muito característico da própria banda. E eu me lembro que durante as gravações e as gravações que a gente continua fazendo, havia um consenso e um esforço muito grande em não parecer com nada, né? Buscando essa personalidade ímpar. Não é uma missão fácil, né? Você tentar trilhar o seu caminho tirando todas as roupagens que você aprendeu, que você cresceu ouvindo. Mas eu acho que o ponto principal é o quanto seus parceiros seus colegas de trabalho, que nem o Renan com o Electric Mob, o Leandro com o Viper, com todas as outras bandas que ele participou, de estar disposto a realmente buscar algo diferente, dando personalidade, buscando personalidade, para que o trabalho ele seja, como disse o Andy Darius, numas entrevistas vários anos atrás, para que não se torne cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, né? E essa talvez seja uma das responsabilidades mais complicadas do cantor. E então é isso, ter o apoio dos seus colegas de trabalho e ter o apoio e se jogar para poder vencer a massa crítica. Porque vai chegar um momento em que
aquele trabalho foi você que fez e ele tem que ser apresentado daquele jeito porque as pessoas se acostumaram com aquilo, né? Buscando a personalidade que se identificaram com você, né? Isso acontece tanto com o Leandro quanto com o Renan, porque são dois exímios vocalistas. São extremamente talentosos, extremamente competentes, e é fácil, desculpa até falar dessa forma, tá, pessoal, mas assim, é fácil se identificar com vocês, porque se vocês são talentosos, entendeu? E eu acho que é isso que conta, né? Você acaba chegando no resultado no resultado necessário, só que isso demanda um pouco de tempo. É só ter um pouco de paciência. Antes do Renan falar, pro Renan eu vou remodelar a pergunta pelo seguinte, porque o Renan participou do The Voice. E ali ele tinha que, apesar de ter a personalidade dele, ele interpretou algumas músicas de outros artistas, de outros vocalistas, né? E aí tu percebe também essa, digamos, essa dificuldade na hora da interpretação de imprimir a tua personalidade, o Renan, vocalista, cantor, colocando a voz no trabalho de outro artista, né? Acho que agora, de repente, pode conseguir te expressar um pouco melhor com essa pergunta. Cara, assim, eu nunca fui um cantor preocupado em soar assim ou assado. Eu sou um cantor eu tenho referências, eu tenho as minhas influências, mas eu nunca me preocupei em emular algum cantor que eu gostasse, alguma coisa assim. E nunca me preocupei também em cantar a música exatamente igual como ela foi gravada. Eu sempre me preocupei mais com timbragem e arranjo. Respeitar o arranjo e fazer esse arranjo com qualidade vocal e emocionar as pessoas com a timbragem que eu escolhi. E isso é muito particular de cada cantor. Então no The Voice, para mim, não foi uma preocupação eu ter que cantar uma música de outro artista, mas sim conquistar as pessoas e emocionar as pessoas com a minha voz na música de outro artista. Então isso é uma coisa que a gente volta àquele papo de experiência, de bagagem, de tocar na noite e tudo mais, que a partir do momento que você descobre a sua voz, ninguém pode tirar ela de você. E você pode convencer qualquer um de que você é tão bom quanto esses caras, cantando as músicas desses caras com a sua própria voz. Eu acho que isso é a principal característica de uma personalidade vocal. Assim. A pessoa ouve você cantar Leandro Leonardo e ouve você cantar Halloween e acha do caralho. Eu acho que isso tem que ser muito, muito importante para a personalidade do cantor. Então, para mim, foi assim, foram músicas extremamente desafiadoras, são desafiadoras para qualquer cantor de rock, mas eu tive a sorte de estar na minha área e de abraçar aquele momento com muita calma, assim, para poder extrair o máximo de mim para as pessoas e conquistar as pessoas. E isso, eu acredito que eu tenha realizado isso com êxito, porque até hoje os caras comentam nas minhas coisas sobre The Voice, que já faz 5 anos. Então, era isso que eu queria. Beleza. O Alex comentou do Andy Darius, né? Cara, e o Andy Darius é um que teve uma tarefa completamente complicada, né, cara? Porque esse aí, Michael Kiske, Andy Darius, foi complicado. São dois extremos vocalistas, são extremamente talentosos e que ambos causaram essa afinidade com o público. Eu vou até me pedir uma licença para citar uma frase que é do Rick Bonadio. Ele dizia o seguinte: aquilo que dá certo dentro da música, né, e tal, tem 20% de talento, 30% de dedicação e os outros 50% é inexplicável. Né? Então, tudo. Eu acho que no cantor tudo é muito subjetivo. As pessoas, elas se identificam com você ou não. Exatamente. É verdade. Isso é verdade. E tu sabe, falando dessa linha Kiske e Darius, né? Eu tive a oportunidade de assistir o Halloween agora nessa volta. Eu assisti com o Darius anteriormente e agora nessa volta. E tem muita gente que até hoje ainda critica o Andy Darius, né? Porque ele não consegue cantar as músicas do Michael Kiske. Obviamente que ele não consegue, a voz dele é completamente diferente da voz do Michael Kiske. Ele vem de uma escola hard, completamente diferente da que o Kiske veio. Mas a gente percebendo os dois juntos, assim, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas a gente percebe o quanto o Darius, isso eu falo pelo que eu acho,
o quanto de experiência ele adquiriu todo esse tempo, assim, porque em termos de performance, e aí eu falo, na minha opinião, ele consegue superar o Kiss, que eu não tô falando de voz, mas o Kiss, que talvez até por ter ficado tanto tempo fora, né, cara, o Darius, assim, ó, ele domina o palco de uma forma que o Kiss já fica um pouco mais, digamos, retraído. Mas, claro, quando ele abre a boca, some tudo ao redor, né? Porque ele canta como ele cantava 30 anos atrás. Eu nunca me esqueço, cara. É um dos momentos assim que não sai da minha memória quando eu assisti ele cantando A Little Time, que eu me lembro que eu escutava meu cassetezinho lá do Live in UK, Live lá, in ele UK. cantando a mesma forma de 30 anos atrás o cara cantou, cara. Então umas coisas, são coisas inexplicáveis, assim, né? Que determinados artistas se conseguem. Mas esse contraste do Darius com o Kiss que acabou dando bem, digamos assim, uma liga legal no Halloween no que vem pela frente. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir os trabalhos, essas músicas novas que vazaram. Né? Sim, sim. Eu particularmente, eu acho que os dois cantando junto, eles se completaram, né? O Andy Darius, eu sempre o achei um cantor, ambos, muito bons, extremamente ótimos, né? Porém, o Darius sempre foi um cara muito simpático. Ele foi um cara muito mais entregue ao público, né? O Kiske já era mais era e continua sendo um cara mais focado naquilo que está fazendo, né? Mais focado em cantar, ter a melodia correta, do jeito certo, tudo mais. Então, você percebe o nível de concentração de cada um, né? E esses pesos e contrapesos ali de um e do outro, eu acho que se fundiram e se completaram muito bem. Sim. Eu tenho... É difícil para mim falar sobre Michael Kiske e Andy Darius, porque eu sou muito fã de Halloween, e a minha fase favorita do Halloween é com o Michael Kiske. Inclusive, o meu disco favorito do Halloween é o disco que todos os fãs odeiam, que é o Chameleon, e eu amo esse disco. Eu gosto também. Todo o coração, assim, eu amo muito. É o meu também. Mas assim, o que rola comigo nesse lance dos vocais do Halloween é que o Michael Kiske, ele é o vocalista perfeito para o Halloween. Incrível, ele faz isso, parece que ele faz com o pé nas costas, assim, ele transparece uma facilidade que é uma coisa absurda, assim. Incrível, incrível. Mas o Andy Darius é um cara, ele tem, não só ele como pessoa, a persona do Andy Darius, mas a voz dele e o jeito que ele coloca as emoções na voz é uma coisa que eu gostaria de ouvir em qualquer projeto, de qualquer estilo. Então, para mim rola um pouco isso, assim. Eu amo o Michael Kiske, ele é o vocalista perfeito pro Halloween, mas o Andy Darius eu acho ele um pouco mais a minha onda, assim. Ele é um cara um pouco mais visceral, um pouco mais coração, e é uma coisa que eu me interessaria em ouvir em qualquer outro projeto de blues, de R&B, de qualquer outra coisa, assim, sabe? Eu acho que o Andy Darius é um cara que às vezes é injustiçado, que ele faz um ótimo trabalho há muitos anos. Lógico, cantar as músicas do Michael Kiske, a gente sabe que cantar música de outro cantor é ingrato, porque a música foi feita por cara cantar, né? E mesmo assim o cara chegou, comprou a briga e continuou, manteve o som aí do Halloween. Eu acho que ele é um cara sensacional e, lógico, na turnê a gente conseguiu ver que ele, mesmo não tendo o mesmo range, mas com a performance, o carisma dele, é um cara que fica gigante no palco, né? E acho que essa combinação é muito importante. Ao mesmo tempo, ele canta super bem também, né? A gente não pode esquecer isso, que ele cantou um monte de música muito bem, da fase também do Michael Kiske, né? Eu gosto muito da versão dele da How Many Tears. Sim, eu acho que também a gente entra, só antes do Alex falar, eu acho que a gente entra também muito na parada da identidade, da personalidade vocal, que, por exemplo, uma das minhas músicas favoritas do Halloween não é com o Michael Kiske, que é Soul Survivor, que é uma música completamente diferente do estilo do Michael Kiske, e cara, é incrível, porque tem a identidade do cara, ele canta do jeito dele, e ele traz a temática do Halloween e a identidade do Halloween para dentro do mundo dele. Isso é uma coisa muito de frontman também. Mais difícil, né, cara? Com certeza. Tem uma coisa muito interessante
a gente tinha falado há pouco, né, referente à troca de vocalistas e tudo mais, e teve uma relação muito estranha, muito curiosa, né, por assim dizer. O Andy Darius, ele fazia parte do Pink Ring 69, né, aí foi para o Halloween. Michael Kiske, que era do Halloween, formou uma banda com o pessoal do Pink Ring 69, que é uma banda excelente, que é o Place Vendôme. Mas, se focando especificamente no Halloween, há uma relação simbiótica, por assim dizer. Nós que somos fãs de heavy metal e tudo mais, a gente sempre manteve um carinho pelo Halloween. Porém, com a entrada do Darius, o Halloween ele rompe essa bolha do heavy metal e se torna uma banda gigante. Aí, consequentemente, traz Michael Kiske, porque você desperta a curiosidade naqueles que não fazem parte desse universo, traz Michael Kiske para um universo muito maior do que era com ele no Halloween. Então há uma relação simbiótica onde um ajudou o outro, né? Com certeza. Isso é uma coisa interessante. Eu acho também que isso se relaciona com... a gente poderia comparar também com a entrada do Sammy Hagar no Van Halen, por exemplo, que rompeu as barreiras do hard rock, do rock clássico e tudo mais, para uma coisa 100% radiofônica de massa mesmo. E fez do Dave Lee Roth uma outra persona, né? Porque o Dave Lee Roth fora do Van Halen, ele se tornou meio que uma entidade, assim. E as coisas um depende do outro, incrivelmente, mesmo um não fazendo parte mais daquilo, né? Verdade. O Leandro tocou num ponto, quando falou dos vocalistas, né? Porque às vezes, por exemplo, exigir do Darius uma performance igual a do Kiske, sabendo que a música não foi composta para ele cantar, né? Eu lembrei, cara, do documentário do Viper, de 20 anos, que quando o Pete fala que ele teve que assumir os vocais do André, ele falando assim, porra, eu compus isso aqui, como eu era filho da puta com o André, olha o que ele tem que fazer com a voz. Aí eu lembro, claro, quando tu compõe para outra pessoa cantar, acaba sendo diferente, né? Pessoal, antes da gente encerrar, que o papo tá muito legal, cara, eu queria perguntar para vocês, agora de uma forma individual, porque eu acredito que cada um tenha um tipo... Pode ser que sejam alguns iguais, mas cada um tem uma influência um pouco diferente. Eu ia perguntar quais foram aqueles vocalistas que influenciaram muito na carreira de vocês e aqueles que talvez fizeram vocês ter o desejo de cantar, de querer ser um vocalista também. Pô, esse cara cantando, eu quero cantar que nem esse cara. Às vezes nem é o cara que acaba te influenciando, porque tu vai desenvolvendo tua carreira, outras influências acabam vindo, né? Então, assim, eu perguntar para vocês, aqueles vocalistas que influenciaram, né, no teu jeito de cantar, na tua forma de cantar, e aquele cara que te fez querer ser vocalista. Tá, vou tentar ser bem breve. O cara que me fez querer ser vocalista foi o David Coverdale. As minhas maiores influências são David Coverdale, Paul Rodgers e Ronnie James Dio, e também a galera da Soul Music, Marvin Gaye, Etta James, e Ray Charles, e Stevie Wonder, e toda essa galera. Mas não tem como a gente fugir ali do Coverdale, do Dio, é meio difícil sair desses caras. Cara, eu tenho um background bem parecido com o dele também. Eu gosto muito de cantores de soul também. Mas, lógico, vamos começar pelo rock e heavy metal. O Paul Stanley, né? Que foi o cara o Kiss foi a primeira banda que me fez curtir rock, né? E depois, lógico, Bruce Dickinson, Dio, Robbie Halford. Um cara que muita gente não fala, que eu gosto pra caramba, que é o Eck Adams, do Manowar, né? Pra mim é top 5 do metal. Eu também acho. E, lógico, os cantores de soul também. Eu gosto muito do Steve Wonder, gosto muito do Marvin Gaye. Então, até desenvolvo isso junto com o meu jeito de cantar, principalmente por conta do Glenn Hughes, que eu acho ele um alienígena. Cara, todos os vocalistas que eles citaram são excepcionais. Eu acho que é difícil você falar assim, tipo, sei lá, 5, 10 vocalistas, porque essa é a função da gente, né? Estudar cantores talvez seja a nossa vida. Mas tem alguns
que me impressionam por causa de 3 coisas, que é a melodia, né, que é a composição, como é que o cantor está ali dentro da música, como é que ele se coloca dentro da música, o alcance e o timbre, né? Eu acho que um excelente vocalista ele tem que ter essas 3 coisas. E baseado nisso, eu comecei por causa do Michael Kiske, que foi o primeiro que me despertou o desejo, né, de cantar, e aí eu me desenvolvi curtindo Steve Perry, que eu acho excepcional, Geoff Tate, eu acho também sensacional, Lou Gramm, que era o antigo vocalista do Foreigner, né? Esse bate forte no peito. E um outro que eu acho que ele tem uma colocação incrível dentro da música, que é pouco falado, que é um cara que eu adoro, que é o Richard Marx. Richard Marx, cantor pop, né? Eu acho que rola Beleza. isso também. Então, tem vários outros caras também que a gente não fala muito, né? Mas que, cara, são influências de todos, né? Eu tenho, tipo, o Mick Thomas, pra mim é um cara importantíssimo no meu desenvolvimento. Ray Gillen também é um cara que tá louco, né? Nem pode falar. E eu também, o cara que também me ajudou a cantar, Michael Jackson também, né? Posso falar? Total. Cara, leu meu pensamento que eu ia perguntar para vocês o que vocês acham do Michael Jackson enquanto cantor. Porra, incrível, absurdo, fenomenal. Cara, falar do Michael Jackson só como cantor é uma heresia. Porque não dá. É um artista, né? Não dá. O maior artista pop que já passou pela Terra, com certeza absoluta. Não tem, ninguém tira do cara. Não. Sem dúvida. Agora, eu fiquei chateado porque nenhum de vocês citou, cara, Fred Mercury, cara. Pô, lógico. Na verdade, esse daí é que isso daí é um consenso. É que ele tá acima, né? Ele tá um pouco acima. Mas é que assim, para falar do Fred Mercury, é esse apelativo demais. Sim. É que o Fred sempre está na lista, né, dos cantores. Então a gente já sabe, o Fred Mercury está lá. Vamos falar dos outros. Eu vou colocar o Fred Mercury na mesma lista do Michael Jackson aí. Você pediu pra gente falar de cantores, não de alienígenas, né? Exato. Verdade. Beleza. Galera, então agora pra gente encerrar, eu queria que cada um de vocês falasse o que vem aí pela frente, né? A gente sabe que tá na pandemia, mas os trabalhos não param, né? Eu sei que o Renan tem composições novas da Electric Mob rolando, vai lançar um trabalho agora em junho, né, junto com o Nando Fernandes, que é outro monstro, vocalista nacional, outro monstro da voz, né, o Leandro, eu sei que tem esse trabalho com o Viper. Eu vou te perguntar também, Leandro, sobre o Hard Shine, se tem possibilidade de rolar mais alguma coisa, porque eu gostei muito daquele álbum que vocês lançaram, e também vou perguntar pro Alex como é que tá esse lance do Reddit. Então, vamos inverter a ordem, vou começar com o Alex agora. Vai indicar. Tá. Recentemente a gente lançou uma música, né, que é Leave the Lights On, que é uma música que fala especificamente uma mensagem específica para os artistas durante esse período difícil, né? E como a gente deveria desenvolver o nosso trabalho, mas sempre pensando em deixar um pouquinho do legado para as outras pessoas, para dar continuidade, para a gente poder passar o bastão daquilo que a gente aprendeu, para que outras pessoas continuem no rock. Então tem essa mensagem. A gente lançou isso, foi em fevereiro, né? Até para dar um respiro para a gente, para poder continuar escrevendo o próximo disco, né, que provavelmente, é bem provável que vai se chamar Sombria, né, e a gente continua usando o mesmo molde do All of Kills, de ter alguns convidados, investindo nas nossas ideias, com as prévias e tal, só que a gente só pretende fazer esse lançamento só depois da pandemia, né, porque aí a gente pretende fazer o lançamento para depois seguir aquilo que a gente precisa. Em algumas outras conversas que a gente teve, eu citei muitas vezes que cada um dos membros teve algum ponto da vida que precisou dar um pouco mais de atenção. Por exemplo, o Vitor foi pai, estava trocando de emprego, o Guto estava se mudando para uma outra região, o Renato estava sendo pai também, eu estava com a empresa logo no começo, e conseguimos resolver tudo isso e agora o nosso foco se volta para o disco agora. Bacana. Leandro. Opa, vamos lá então.
eu tô fazendo o disco novo do Viper, a gente está gravando já, né? Tá até adiantado, né? A bateria já foi gravado, baixo. O Pete vai cantar algumas músicas comigo, né? Então ele já gravou as vozes dele, eu já gravei umas 3 músicas já pro disco, eu tô fazendo a pré de outras, né? E para gravar depois para valer, né? E tem o Caravelos também que vai sair, era para sair esse ano, mas só que a gente resolveu esticar para o começo do ano que vem. Já tem confirmado a Elba Ramalho, cantou uma música, a Daísa Munhoz está também cantando uma música comigo, um dueto bem legal. Cara, é um disco muito interessante porque, cara, é um disco de metal brasileiro, é o que eu posso falar. Tá bem legal. E o Heartshine a gente está fazendo o processo agora de gravar singles, né? A gente lançou no final do ano passado, agora a gente vai lançar uma balada. A gente já está gravado, já está mixado, só que a gente ainda vai marcar a data para fazer o lançamento. E é isso, estamos na batalha. Cara, sobre o Hard Shine, eu lembro que veio pra mim, cara, fazer a resenha no Metal na Lata, e eu fiz a resenha e tal, né, e aí um amigo meu me mandou um inbox e disse assim, eu não sei se ele tá assistindo aqui, que é o William, ele falou assim, cara, eu li essa resenha e fui comprar o CD, porque parecia que eu tava lendo aquelas resenhas da Rock Brigade, que a gente lia e ficava empolgado, legal, queria comprar o CD e tal, eu disse, pô, é legal quando o cara tem um feedback desse, assim, né, falando da resenha, falou bem do CD, né, cara, legal. Renan. Vamos lá. Cara, esse ano tá sendo, acho que, um dos anos que eu mais trabalhei, assim, que eu mais tive lançamentos, né? Ironicamente, porque todo mundo parado, lockdown e tudo mais. Mas eu tenho o Electric Mob, que é a minha banda, e meu trabalho principal. A gente vai lançar um clipe de uma música dos Discharge, que é o disco que a gente lançou ano passado. Vai sair um clipe novo de uma música em breve, acho que mês que vem sai. E também tem o lançamento com o Nando, que é um trabalho incrível de power metal moderno, assim. Eu e o Nando gritando que nem dois loucos. E tá legal demais. Vai sair em junho, Brother Against Brother. É um disco temático, não sei se chega a ser conceitual, mas um disco temático sobre a batalha entre Moisés e Ramsés. E tá bem interessante, produção do Alessandro Del Vecchio, lançado mundialmente pela Frontiers, super legal. E também, no fim do ano, mais pro fim do ano, sai o primeiro disco também de um outro projeto que eu participei, junto com o Billy Sheehan, com o Brad Gillis e o David Huff, que era do Giant. O nome do projeto é Skills, mais hard rock, AOR, assim. E também tá incrível. E nesse meio tempo, estamos produzindo com o Electric Mob, estamos já nas fases de pré-produção do próximo disco que sai ano que vem. Já estamos com material já, a gente só está organizando essas pré-produções para a gente poder se encontrar e ficar em lockdown todos juntos. Então, tudo isso demanda muito tempo e análise de logística, mas vai acontecer. E é isso, cara, trabalhando muito e ano que vem tentar colher os frutos de tudo isso, né? Beleza. Renan, Leandro, Alex, sem palavras, cara, para agradecer. Foi uma live muito legal, cara. Legal trocar ideia com quem tem ideias para trocar, para falar, com quem tem o que falar. É muito bacana a gente poder... Por exemplo, o Alex eu conheci pessoalmente, né, cara? Tive privilégio, quando eu estive em São Paulo, a gente se encontrou lá, tomou uma cerveja junto. O Renan, eu já tinha feito uma live com o Renan um pouquinho antes de sair, o Discharge, se não me falha a memória, e eu não me esqueço que quando teve a live da Electric Mob, o Renan lembrou que eu citei Feroz Farofa lá, ele fez a ligação que eu tinha feito, eu lembro disso. E o Leandro, eu ainda não tinha tido a oportunidade de trocar essa ideia, mas também foi muito legal, cara. Espero um dia a gente poder se encontrar aí e trocar uma ideia. Então, muito obrigado mesmo aos três por terem aceitado o convite, foi muito bacana, cara. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Bicho, é um prazer, foi uma honra trocar ideia com esses monstros. Admiro muito o trabalho de cada um de vocês, sério mesmo. Eu tô sempre no canal do Leandro lá. Tô sempre no canal do Leandro lá, vendo os vídeos dele lá. Eu tenho o meu canal que eu faço eu já tinha falado com o Renan, só que eu tinha parado de fazer as lives. Mais pra frente eu vou chamar vocês pra gente fazer o Papo de Cantor lá no meu canal.
Demorou, vamos ser Prazer do mundo. E eu só quero desejar saúde e paz para as pessoas aí. Para nós. Continuem se cuidando, fiquem bem. A todos que assistiram, que estão acompanhando a live, a todos os envolvidos nessa live, fiquem bem. Carinho gigante por vocês e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai sim. Tomem É vacina, isso aí. usem máscara, distanciamento. E é isso aí, galera. Saúde para todos aí. Obrigado. Foi um prazer fazer essa live com vocês. Valeu, obrigadão a todos que assistiram. Boa noite, valeu mesmo, pessoal. Grande abraço. Valeu, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aí.